Para quem não me conhece, sou Cristiano Azeredo, trabalho na Atios, na área industrial, e estou aqui moderando esse painel, onde a gente vai ter aqui dois assuntos relacionados aí às inovações. E esse primeiro painel que vai começar agora, nós temos aqui o nosso palestrante, que é o nosso diretor de engenharia e qualidade lá na Atios, o Carlos Kalmanovici. Carlos, ele é engenheiro químico, ele está há 13 anos na Atios, no grupo, né, Carlos? E Carlos tem uma pegada muito grande de inovação, então ele tem nos ajudado muito nesse movimento de novos negócios e toda essa parte de indústria 4.0. Sempre trabalhou no corporativo, tem uma história grande aí no IPT, Instituto de Pesquisa e Tecnologia, era da parte de inovação na Braskem e está conosco agora aqui nessa manhã para nos contribuir com o tema cana-de-açúcar, inovação e sustentabilidade para a transição energética. Carlos, com você aí, obrigado por estar mais uma vez aqui contribuindo com a UDOP, com o seminário de inovação. Bom, é sempre um prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia. Obrigado aí, Cristiano. Primeiro, agradecer ao DOP pela oportunidade, compartilhar algumas reflexões. Vocês estão me ouvindo? Compartilhar algumas reflexões aí. É mais uma discussão, é uma reflexão mesmo para a gente pensar alguns conceitos juntos, né? E daí tá montado. Eu vou começar falando um pouco da Atios mesmo, né? Então tem 8 usinas em operação. A gente tem hoje uma moagem instalada de 33 milhões, com uma perspectiva de chegar no médio prazo a 38 milhões de toneladas de cana, com essa configuração, um pouco mais de 3 bilhões de litros de etanol de produção, com potencial também de 750 mil toneladas de açúcar safra. Isso nessas 8 usinas, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. Cerca de 10 mil integrantes. Então, agora entrando no tema, falar de descarbonização. Tá? Então, para começar assim, o conceito da reflexão, descarbonização, a gente pensa no carbono, então vamos falar dos estados. É interessante que o carbono ele tem vários estados de oxidação. A gente fala oxigênio, por exemplo, é -2, e aí é bem definido. Né? Hidrogênio é +1. Às vezes pode ser -1, mas é muito definido. O carbono pode ser 0, o estado de oxidação, pode ser -4, pode ser +4, tem uma variabilidade muito grande. Depende da configuração do arranjo. É uma especificidade do carbono. Então, quando a gente pensa em descarbonização, primeiro tem que entender o que é o carbono e como que ele está presente no nosso dia a dia. O metano, por exemplo, o NOx, o número de oxidação, é -4. Está vendo aqui? E o CO2 é +4. Tem toda essa variabilidade. Sacarose eu coloquei aqui no meio, é o 0. Então isso já é uma especificidade do carbono. Então tem que ver como que a gente trabalha essa especificidade na prática, né? Além do número de oxidação, essas moléculas aqui têm um conteúdo energético diferente. Então,
o metano tem mais energia do que o CO2. Na prática, é isso daqui. O metano tem mais energia. Quando a gente olha essa disposição, eu coloquei aqui os hidrocarbonetos também, C8, por exemplo, né? Só para a gente ter uma referência. O engenheiro olha para isso e logo já coloca uma reta, né? É uma dependência linear. Isso está na natureza. Então, a gente tem que trabalhar com essa informação. A indústria de processos, ela está toda montada em cima disso. Essa é referência para toda a industrialização que a gente tem até hoje. O petróleo, que é a principal matéria-prima hoje, está aqui, nessa ponta aqui de cima. E os processos que descem essa curva são processos de oxidação, que são os processos favorecidos. A indústria está toda baseada nesses processos de oxidação, porque depende dessa matéria-prima que a gente tem disponível hoje. Para subir nessa curva, são processos de redução. Redução do número de oxidação de carbono. Esses processos de redução são caros, porque depende de energia. Então a indústria não usa esse processo, preferencialmente trabalha nessa curva daqui para baixo. Só que essa matéria-prima não pode mais usar. Questão climática, todo o contexto. Então, como é que a gente faz para trabalhar essa termodinâmica daqui, que é favorável para baixo, para a oxidação, sem ter essa matéria-prima? Esse que é o nosso desafio. Esse é o desafio da transição energética. E aí surge a cana-de-açúcar. A biomassa como uma alternativa para a gente continuar trabalhando essa mesma química, porque a gente vai precisar de metano, de hidrocarboneto, de etanol, de combustíveis, sacarose. A gente vai precisar de tudo isso, mas sem contar mais com essa matéria-prima, cada vez mais escassa e cada vez menos acessível do ponto de vista ambiental. Então, a discussão, bom, a gente pode ficar 2 horas discutindo essa curva daqui. Como que a gente faz para favorecer os processos de oxidação, que são os processos mais favoráveis, que são os processos mais competitivos, economicamente e energeticamente, sem contar com essa matéria-prima, que não pode ser mais usada, ou que não está disponível, ou que tem restrição por causa da pegada de carbono e do impacto climático. Então, basicamente é essa a discussão e como que a gente está trabalhando esses aspectos. Mas tudo parte dessa termodinâmica, que é a termodinâmica tanto do conteúdo energético dessas moléculas, que eu peguei como exemplo, quanto do número de oxidação. E, coincidentemente, não por acaso, é a termodinâmica que determina isso, tem essa linearidade. Então, vamos ver como é que a gente, a partir da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar funciona como o nosso hidrogenador. É um hidrogenador. E esse termo eu peguei do Jaime e pedi autorização do Jaime para usar o termo. É esse o trabalho, tá certo, Jaime? É esse o trabalho que a cana faz. Ela pega o CO2 do ar, H2O, a umidade está no ambiente,
e transforma isso em carbono, ela sobe na curva. Ela faz aquele trabalho de redução. Trabalho mais difícil, que demanda energia. Essa energia vem do sol e com a energia do sol a cana consegue fazer esse trabalho de subir na curva. E a gente precisa desse trabalho da cana-de-açúcar para poder descer de volta depois. Com essa perspectiva aqui da cana, a Atibus montou o que a gente chama hoje da Atibus 1.0. Tá? Então, eu vou falar, primeiro, como é que está montada a Atibus 1.0 e, na sequência, eu vou comentar como é que a gente está construindo a Atibus 2.0, que é a partir dessa primeira plataforma que foi implementada no início. Então, a Atibus 1.0 está montada a partir da cana. A gente faz nessas indústrias, tem a geração de torta, vinhaça, bagaço e com bagaço a produção de energia, etanol e VHP, no nosso caso, açúcar VHP. É como está montada a Atibus 1.0. Né? Daí eu queria retomar um conceito, o Eduardo comentou ontem na apresentação dele, da visão de negócio, né? Aquela pirâmide que você mostrou, a visão de negócio ela começa aqui, no 1.0. Né? Qual que foi a jornada da Atibus para chegar nessa plataforma? Né? Depois a gente vai ver como que dá para desdobrar. Mas para chegar nessa plataforma, tem muito a ver com essa visão de negócio e com a inovação no início. Quando foi montada essa plataforma daqui, 2007, mais ou menos, começou a Atibus. Hoje a gente está em torno de 30 milhões de toneladas de cana de moagem, tá certo? Que eu falei lá no início. 10, 12 anos atrás, era 4 milhões. Então, nesse tempo, para sair de 4 e vir para 30, né, com essa perspectiva de 33 e 38, né, como que foi feita essa evolução? Primeiro, 100% de mecanização. Então, quando a gente fala isso hoje, com a perspectiva de hoje, é meio que natural. Né? Mas na época, em 2007, a gente tinha muita dúvida se dava para fazer. Tinha muito questionamento. Que a gente ouvia assim, não é possível fazer 100% de mecanização. 100% de integração com cogeração. Então, as unidades já nasceram, já foram construídas numa escala competitiva para integrar com cogeração de alta pressão, com caldeiras de alta pressão, maximizando a exportação de energia, já num conceito de biorrefinaria, desde o início. E fronteira agrícola também. Então, cana no Cerrado, que também era um questionamento e também demandou inovação, também demandou tecnologia nova, né? Variedades de cana, a própria colheita. Então, todo esse percurso envolveu uma visão de negócio que já tinha na origem a inovação tecnológica. Só a tecnologia podia suportar esse modelo de negócio, essa visão de negócio, que nem o Eduardo comentou ontem, com essa perspectiva de sair de 2, 3, 4 milhões para 30, 35, 38.
que é o que a gente está no caminho agora. Só que agora a gente já tem esses 30. Aí dá para dar o outro passo, que é a Ativus 2.0. Aí começa com um projeto aqui que a gente está trabalhando, esse é um projeto público, já está anunciado, de biometano, uma unidade de biometano, que seria a primeira, está em fase de projeto. Um projeto, um estudo, nesse caso ainda é um estudo de etanol de milho. Está em discussão ainda a localização, tamanho, etc., mas tem um estudo para etanol de milho e um estudo para SAF também. Além de alguns estudos para captura de CO2, que estão também em desenvolvimento. Então, esse conjunto aqui de novas oportunidades, algumas mais adiantadas, outras ainda em estudo, são o que a gente chama de Ativus 2.0. Né? E o que é importante é a integração dessa Ativus 2.0 com a Ativus 1.0. No mesmo conceito e na mesma visão de negócio, baseado na tecnologia, baseado nas oportunidades tecnológicas e, obviamente, vendo a viabilidade e a oportunidade de implementar cada uma delas, né, com o tempo devido, né? Mas isso sem perder de perspectiva aquela primeira discussão que a gente fez lá no início, que é da termodinâmica. O objetivo aqui é sempre o quê? Subir na curva, voltar naquela curva inicial. Então, lá a gente viu, o que está lá em cima? É o metano. O meu objetivo é sempre chegar no metano, no etanol. É produto de maior conteúdo energético, para poder voltar e ter toda a indústria de processos. Certo? Então, a estratégia no final é essa daqui. A gente parte de uma base agora já consolidada, né? 10, 12 anos depois daquele início, a gente tem uma base consolidada que permite, a partir dessa base, criar uma plataforma global de biocombustíveis. Essa é a ideia geral, né? E essa base de biocombustíveis, ela vai ter, além do etanol de cana e o açúcar e a bioeletricidade, vai ter ainda, bom, aí a gente está criando essa mandala nova que vai surgir. Agora, hoje, a gente está considerando o etanol de milho, ou CBIOS, é importante nesse contexto todo, CBIOS, SAF, tem uma pegada muito grande de biocombustíveis, então o SAF necessariamente está na reflexão. Para resumir, então, essa visão, sim, a única fonte de energia que a gente tem é o sol. Então, a gente tem que sempre trabalhar o conceito, assim, como que a gente aproveita da melhor forma possível a energia do sol. Esse é o nosso desafio. O segundo ponto, essa matéria-prima, petróleo e gás, ela permitiu a disponibilidade dessa matéria-prima em custo acessível, permitiu a construção de toda a indústria de processos que a gente tem hoje. Produtos e combustíveis. Tudo. Toda a química industrial está baseada nessa matéria-prima.
E o terceiro ponto é como é que a gente substitui essa matéria-prima. Como é que a gente passa para uma outra matriz energética que necessariamente vai ser diferente da que a gente tem hoje. A gente tem que arrumar algum hidrogenador, que pode ser a cana, que pode ser a eletrólise, que pode ser solar, eólica. Tem que arrumar algum jeito de subir de volta naquela curva. A gente sempre tem que respeitar aquela curva, porque é termodinâmica. Não podemos sair daquela curva. Quais são os nossos desafios, então? Buscar essa matriz energética, buscar essa transição. A transição é isso. Sair dessa matéria-prima que viabilizou toda a construção industrial que a gente tem até hoje. Alimentando uma população crescente. Então, hoje a gente já tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E isso vai chegar a 9, vai chegar a 10, tem uma discussão quando que vai chegar a 9, quando vai chegar a 10, mas essas pessoas já estão aí e já têm que ser alimentadas. A gente pensa muito na agricultura, alimentação, a gente pensa na agricultura, mas o desafio é esse, porque agora, além de alimentar, a gente precisa também, a partir da agricultura, garantir a produção de energia renovável e químicos, outros produtos, inclusive biocombustíveis. E por isso essa corrida por fontes renováveis. Resumindo então esses conceitos, os processos de oxidação são os processos termodinamicamente mais favorecidos, então são os processos predominantes na indústria. A indústria está montada em cima desses processos, porque eles são mais competitivos, energeticamente inclusive. E os processos de redução, que é o que a gente precisa agora garantir, com competitividade. Só que esses processos precisam de energia externa. Eles demandam energia para ele subir na curva de volta. Uma energia solar, por exemplo, né, que é luz, eletricidade, calor, alguma fonte externa de energia, um rearranjo, uma redistribuição da energia das próprias moléculas. Por exemplo, os processos fermentativos. Os sistemas biológicos têm uma característica também muito particular, são processos de oxirredução. Então, tem redução, a gente volta na curva, mas tem oxidação também, vai junto. Então, quando a gente produz etanol na fermentação, produz também CO2. Então, ele vai para cima, mas vai para baixo também uma parte. Tá? Na biodigestão, por exemplo, na biodigestão da vinhaça, produz metano. Estamos subindo na curva, mas produz CO2 também. São processos de oxirredução. A gente tem que fazer o balanço o tempo todo. Vai ganhar uma parte, vai perder um pouco, mas a gente vai se aproximando do objetivo nosso, que é subir de volta naquela curva. E isso tudo otimizando o custo, otimizando energeticamente, com base na termodinâmica. De novo, eu volto naquela visão de negócio baseado em tecnologia. A gente tem que respeitar a termodinâmica, a gente tem que considerar a tecnologia nessa evolução do negócio. A fotossíntese ela é necessária, garante o aproveitamento dessa energia do sol, né? Mas ela tem uma eficiência baixa, relativamente baixa. A gente tem que pensar em outras formas também de capturar essa energia, painéis solares, tudo mais. Quer dizer, tem outras formas
Não é a única, mas é uma forma importante ainda para a gente considerar essa transição energética. Aqui é um resumão, né? Já estou terminando aqui a apresentação. O que a gente vê hoje, agora falando especificamente no caso nosso da Ativus, na Ativus 2.0 nós estamos considerando alguns estudos e projetos, né? Principalmente, que nem eu falei para vocês, biometano, etanol de milho e SAF, e tem uma série de oportunidades que estão num pipeline aí de ideias que estão sendo trabalhadas aos poucos, e que envolve aqui desde etanol de segunda geração até processos Fischer-Tropsch, hidrogênio verde, amônia, química verde, plásticos verdes, enfim, uma infinidade de oportunidades que caminham todas na mesma direção de permitir essa transição, substituindo essa matéria-prima que a gente tinha antes, que estava disponível e que podia ser utilizada, que é o petróleo ou gás natural, por fontes renováveis. E, bom, aqui para terminar, é o último slide, eu peguei algumas notícias, coloquei aqui algumas notícias aleatoriamente, né? Notícias recentes. Uma semana, duas, um mês. Então, por exemplo, a energia das marés, né? Então, isso daqui é na Holanda, é em Israel, é no Rio de Janeiro. Então, é pesquisa brasileira de aproveitar energia, nesse caso, das marés. Essas oportunidades que a gente precisa estar atento e trabalhar. Algumas dessas vão se consolidar, algumas não, né? Mas esse é o nosso trabalho, é o nosso futuro. Nós precisamos estar atentos a esse tipo de oportunidade. Aí aparece aqui uma menção ao hidrogênio, nesse artigo daqui. Hidrogênio tem hoje pelo menos esses 16 projetos, todo dia aparece algum novo, né? Aqui a gente está falando de 30 bi de dólares em projetos de hidrogênio. Dá para desconsiderar o hidrogênio como oportunidade? Vamos lá. 188 bilhões de reais de investimentos em projetos de hidrogênio verde. Mais ou menos corresponde aqui a um pouco mais do que os 30 bi. Nós temos que estar... Esse é o nosso futuro. Não estou falando o hidrogênio especificamente. Essas tecnologias. Mas as coisas não são tão lineares. Tem também visões, uma no cravo, outra na ferradura. Por isso que a gente precisa estar atento o tempo todo. Tem visões diferentes, não tem o certo e o errado, são apostas. E essas apostas têm que ser o máximo possível baseadas em tecnologia. Daí eu volto na visão que o Eduardo comentou ontem, da visão de negócio baseada em tecnologia, baseado em inovação. Petrobras insiste em produzir petróleo até a última gota. Vai ter que compensar de alguma forma. Isso tem uma consequência também, para a gente, inclusive. Hidrogênio verde. Empresas cancelam projetos. Cancelam projetos. Pô,
mas não é viável, não está colocando 180 bilhões. O futuro de curto prazo de hidrogênio é incerto. Tem discussão. Não é preto e branco. Por isso que essa é uma área de oportunidades. A gente tem que estar atento o tempo todo. Todo dia pode ter uma notícia para cá, para lá, que muda tudo. A eleição dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente está vendo hoje. Outra coisa que é importante, sim, o que acontece em Brasília tem impacto direto no nosso negócio. E nessa discussão do 2.0 da Artios e na discussão nossa aqui, por exemplo, né? Um projeto de lei, a Câmara aprovou o PL do combustível do futuro, sem benefício da energia solar. Pô, mas a única fonte de energia é o sol. Então faz sentido isso daqui? Essa que é a discussão que tem impacto no nosso negócio, no final das contas. Marco legal do hidrogênio verde. É importante ter um marco legal de todas essas tecnologias. Estava conversando ontem sobre captura de CO2. Captura de CO2 sem um marco legal não funciona. O ponto principal para viabilizar a captura de CO2 é o marco legal. Tem que evoluir esse marco legal. O Senado aprova o incentivo de 18 bi para hidrogênio de baixo carbono. Bom, isso não é exaustivo, claro, né, mas é uma provocação para a gente estar atento e se manter informado o tempo todo, porque qualquer variação aqui pode ter uma variação pode ter um impacto nas nossas opções, inclusive de negócio. A última mensagem que eu queria deixar assim é assim: a transição energética, a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente, pelo menos aqui nessa sala. Aqui, quem está aqui nessa sala já está trabalhando, já está na transição energética, o etanol já é a transição energética, a gente é protagonista por causa disso. Mas isso não é razão para a gente deixar de estar atualizado o tempo todo e buscar essas novas oportunidades e estar sempre olhando o próximo passo e o próximo do próximo. Tá bom? Obrigado aí. Bom, pessoal, como temos tempo ainda nesse painel, nós vamos abrir aqui para as perguntas. Eu acho que a sala agora está um pouco com maior público. Eu fui sucinto aqui quando apresentei o Carlos, mas só para entendimento, o Carlos ele fez parte da bancada de inovação do Brasil, né, em Brasília. A gente tem um privilégio dele estar com a gente na Atlas, né, e usufruir um pouco desse crescimento que a gente vem fazendo. Ele já fazia parte desse movimento da antiga Odebrecht, Braskem, no plano diretor de entrar nesse setor, né, de cana, e é um doutor, né, um PhD na área de processo. Então, usufruam aí, perguntem, tirem as dúvidas. Nós temos outro mestre aqui também, que é o Jaime, que está sempre conosco. Então, muito bom. Obrigado mais uma vez, Carlos, pela essa apresentação magnífica. Vou passar aqui para o Jaime aqui para as perguntas aqui. Isso, o meu apelido no cursinho era Perguntelho e eu continuo firme nessa profissão, né? Profissão de perguntador, hidrogenador, né? Então, obrigado aí, Carlos, pela apresentação, pela menção desse conceito super elegante de como que a cana funciona e permite que a gente use a cana-de-açúcar para a nossa vida do dia a dia, né? Eu só queria fazer um comentário, que inclusive também eu fiz na sua apresentação anterior,
um estudo bem recente, feito pela aquela antiga equipe da Braskem, o Paulo Coutinho e aquele outro colega que hoje está na Raízen, no etanol. Como? Isso, Matheus Lopes. Eles fizeram um estudo bem interessante, sem nenhuma pretensão. Eles partem de um conceito do Václav Smil de densidade de energia. Assim, para a gente fazer uma unidade de energia a partir de etanol de cana, nós precisamos de uma quantidade enorme de hectares. Um poço de petróleo ou de gás, uma área menor que essa sala, você faz muito mais energia. Então, por unidade de área, o biocombustível ele é muito ruim, né? No entanto, eles introduziram nesse estudo, o Matheus e o Paulo Coutinho, um outro conceito chamado densidade de descarbonização. Quantos metros quadrados a gente usa para capturar e deixar de emitir carbono para a atmosfera? E eles fizeram vários modelos, por exemplo, só etanol, plástico de bipolietileno, né, que é o produto da Braskem a partir do etanol, e surpreendentemente a maior densidade de descarbonização eles conseguiram com a usina produzindo proteína. A usina usando, por exemplo, o próprio caldo, o melaço ou só a vinhaça para produzir uma proteína que substitui a proteína da carne. Aí a densidade de carbonização foi enorme. Então, esse lado ainda no Brasil, ainda não temos tanta, né, proteína de laboratório, né, mas nos Estados Unidos, em outros países, a gente já pode comer um hambúrguer de que parece de carne, mas é feito em fermentador. Então, queria fazer introduzir esses dois conceitos. Densidade de energia, onde o biocombustível gasta uma quantidade enorme. Se a gente pensar na China, eu acho que nem cabe mais nenhum caule porque tem gente pra caramba, na Índia também não. Mas como solução de descarbonização, a biorefinaria da cana, seja no etanol, seja no plástico de etanol e, finalmente, na proteína, né, feita a partir do açúcar, com fixação de nitrogênio, inclusive, né, a gente tem uma solução fantástica de descarbonização. É só isso. Obrigado pela apresentação. Beleza. Tem um tempo de... obrigado, Jaime. Acho que são colocações super importantes dentro dessa reflexão, né, dessa discussão. Primeiro, pelo aspecto que você traz dos indicadores, né? Já conversando sobre isso, eu acho que é fundamental a gente fazer toda essa discussão com base em indicadores. Então, quais indicadores são mais relevantes, são mais representativos, mas a gente tem que ter essas definições e realmente trabalhar com indicadores técnicos claros, né, que ajudam a gente nessas decisões, né? E são decisões, a gente viu, não são decisões fáceis, porque varia muito, é muito bom. É aquela imagem, escolinha de futebol, que o pessoal a molecada, a bola vai para um lado, todo mundo vai para aquele lado, aí muda, todo mundo vai para o outro lado. A gente tem que tomar cuidado para não ficar mudando de lado toda hora e a gente perde um objetivo, né? Então, os indicadores são super importantes. Com relação especificamente o ponto que você levantou, eu não acredito realmente em soluções únicas. Então, essa é a bola da vez, vamos todo mundo nessa solução. Vai ter uma convivência e uma sinergia de soluções, na minha opinião. Um dos pontos que eu falo isso é assim,
nós temos uma indústria de processos montada, estabelecida e está lá. Né? Como que a gente aproveita esse ativo? Então, o polímero verde da Braskem, ele foi viável, ele é competitivo, porque ele aproveitou toda a indústria que estava montada no Rio Grande do Sul, em Triunfo, para produção de polietileno. As plantas que produzem polietileno verde são as mesmas plantas que produzem o polietileno petroquímico. Então, qual que foi o CAPEX do projeto polietileno verde da Braskem? 0. É isso que viabilizou o projeto. Então, a gente precisa aproveitar Então, qualquer outra solução, não, mas a proteína pode ser uma solução, mas não aproveita esse lado. Então, a gente vai ter soluções que pegam uma ponta, que pegam a outra, e é o conjunto. Agora, sempre a gente volta no mesmo conceito, que é aquela termodinâmica, e que, no final das contas, depende do sol. Tem o Fernando aqui. So, let me go play it. Why did you go to the God? Tá, eu vou repetir. O Fernando está colocando um ponto da levedura seca. Está naquele último slide lá, penúltimo slide, uma oportunidade, a gente está avaliando essa oportunidade de levedura seca. Mas do ponto de vista tecnológico, o Fernando está certo, não tem desafio nenhum, se entendi bem a pergunta, não tem, por que já não é uma oportunidade da Ativus 1.0, né? Poderia ser. Eu não tenho uma resposta. Nenhuma daquelas oportunidades, falando bem diretamente, nenhuma daquelas oportunidades tem restrição tecnológica. Todas aquelas tecnologias, elas estão. Biometano, mesmo o etanol 2G, o plástico verde, aquele polímero verde que está também... são tecnologias hoje disponíveis. Tem acesso, podemos discutir até algumas com acesso mais difícil, menos difícil, mas são tecnologias acessíveis, né? O conceito da Ativus 1.0, e é muito particular no caso da Ativus, é uma plataforma de biocombustíveis. A levedura, ela ajuda no negócio, mas ela não é o foco do negócio, porque o foco são os biocombustíveis. Mas como a gente produz muito etanol, naturalmente a levedura acaba sendo uma oportunidade interessante para ser trabalhada. Ela não foi priorizada, simplesmente não foi priorizada nesse primeiro momento. Mas não é por restrição de tecnologia, ou é por estratégia de negócio mesmo. Tá? O Glauco tem aqui mais uma pergunta, Carlos. Vamos lá, Glauco. Ainda temos um... É uma disputa com o Jaime aqui, não, brincadeira. Não, é um comentário, uma lembrança, um comentário e uma pergunta. A lembrança é quando você fala em termodinâmica, às vezes até arrepia, né, Fernandão? No EQ 311, professor Franciscone na Unicamp, né? Então, muito legal. A segunda, um comentário. Quando eu iniciei a minha consultoria na Tailândia, no Grupo Mitpun, em 2013, a primeira reunião que nós tivemos com o CEO da empresa, um senhorzinho de quase 90 anos, ele disse assim, traduzindo, meu filho, açúcar e etanol, para nós, é matéria-prima. Aí eu assustei. Eu falei, como assim açúcar e etanol é matéria-prima? Esse é o exemplo, né? O que é possível. Para você ter uma ideia, quando o açúcar tem um preço
de caída muito forte, o que eles fazem? Eles podem fermentar o açúcar ou eles fazem fermentação lática, Jaime. Purificam o ácido lático e vendem para a indústria farmacêutica. E a pergunta é, você não comentou em oportunidades materiais celulósicos, nanocelulose, ou você vê esse também como uma potencial oportunidade para trabalhar? E parabéns pela apresentação. Obrigado, Carlos. Muito bom. Vamos lá, Carlos. Sim. São algumas oportunidades, a gente colocou algumas oportunidades, o que está mais na mão, né? Mas, como eu falei no início, é uma discussão. Isso não tem o certo ou o errado, é a decisão entre o certo e o certo, né? Que eu brinco com o pessoal. Qual dessas oportunidades vai se consolidar mais rápido? Qual vai cair fora, né? Mesmo o hidrogênio, tem um monte de reportagem, notícia super favorável, depois mais ou menos, depois... celulose é um potencial, podia colocar naquela curva também, celulose, coloquei a representação, é a sacarose, né? Mas no fundo são carboidratos de modo geral, né? Está naquela curva. A lógica é a mesma. A gente sempre vai voltar na mesma lógica da termodinâmica e formas de subir naquela curva. Tá bom? Isso aí. Boa noite. Mais alguma pergunta? Carlos, então, muito obrigado mais uma vez aqui, sua contribuição para o nosso painel. Vamos chamar aqui agora o Marcelo Ventura. Marcelo, ele está conosco, ele é da Bioprocess e vai trazer aqui um tema bastante interessante, que é bacteriófagos, uma solução biológica para controle de contaminação industrial. Então, Marcelo, fique à vontade aqui, a sala é sua, então contribua conosco aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia pessoal, tudo bem? Vou fazer um pouco aqui, vou dividir essa apresentação junto com o Vitor Gregório, que é especialista de processos aqui da São Martin, e a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco sobre a tecnologia, o uso de bacteriófagos como uma solução biológica para combater a contaminação bacteriana num processo industrial. Então, antes de tudo, acho que muitas pessoas aqui ainda não conhecem a Bioprocess, então eu queria explicar um pouco o que a gente faz, né? A Bioprocess ela foi fundada em 2018, é uma startup em Campinas, em que a gente nasceu com um foco de trazer o conhecimento que está na universidade, fazer essa conexão, essa ponte da fronteira do conhecimento e transformar em inovação efetiva para a indústria. Que não interessa a gente fazer conhecimento e morrer com a tecnologia na ciência e chegar na universidade e não fazer essa ponte. Então, a gente tem como grande foco trabalhar bioprocessos industriais. A pauta das nossas tecnologias estão sempre focadas transformar um processo de baixo custo de forma sustentável, uma solução que tem um investimento baixo no processo e a gente tem um aumento dessa tecnologia, né? A gente tem um aumento da eficiência do processo industrial. Todas as tecnologias que a gente desenvolve, a gente fala que elas são tecnologias do tipo de plataforma. Por que de plataforma? Hoje a gente usa como foco a fermentação, mas eu consigo transponer essas tecnologias para outros processos de forma fácil com algumas adaptações. Então, a Bioprocess tem duas vertentes de atualização, a área de biotecnologia, e dentro da área de processos a gente trabalha com prototipagem virtual, em que a gente faz a simulação de um processo, utiliza fluidodinâmica computacional, então a gente simula desde o equipamento, desde o processo, e a gente consegue colocar em escala virtual
o que acontece dentro de uma unidade, dentro de um equipamento, sugerir melhorias. Então, a gente não precisa fazer uma parada num processo para conseguir saber o que vai acontecer. Então, a biorefinaria virtual, acho que todo mundo já conhece, que não há acompanhamento. E outra tecnologia que a gente tem aplicado também é a questão do uso do sensor virtual. O sensor virtual nada mais é que um monitoramento, numa indústria 4.0, monitoramento em tempo real de variáveis do processo. Ao invés de você ter uma necessidade de coletar uma amostra, levar ela para um laboratório, usar um HPLC, a gente consegue inferir valores de sacarose, frutose, glicose, tudo em tempo real e trazer essa condição para uma tomada de decisão de forma rápida. E aí dentro da área de biotecnologia, a gente vai discutir, que vai ser o foco da nossa apresentação, o termo do conceito do controle biológico, que é o que é muito utilizado na parte da agroindústria. A gente trouxe ela para o processo de fermentação. Então, no controle biológico, a gente utiliza bacteriófagos. Então, ao invés de utilizar um micro-organismo, o conceito de controle biológico nada mais é do que utilizar um micro-organismo para combater outro micro-organismo no processo. Então, a gente usa o bacteriófago, que ele foi descoberto, vamos dizer, os bacteriófagos, historicamente, eles já são utilizados sem um conhecimento, sem saber que era bacteriófago, desde os anos final de 1890, quando a gente chegou assim em 1900, e em 1915 e 1917, ele foi determinado e foi descoberto como um bacteriófago. O bacteriófago é esse micro-organismo, que ele se divide em uma cabeça, uma cauda, e essa fibra da cauda, essa base é o que ela usa para reconhecimento das bactérias, e aí sim ela faz essa infecção dessa bactéria. Então, em 1917, Félix de Helle, que é um microbiologista franco-canadense, ele nomeou esse micro-organismo como bacteriófago, que literalmente significa comedor de bactérias. Por que ele se chama comedor de bactérias? Exatamente por causa disso. Ele reconhece a base dele, ele reconhece a parede da bactéria, injeta o seu material genético e ele acaba fazendo com que ele se reproduza dentro dessa bactéria. Isso só foi possível, então, desde essa época, desde o descobrimento, a definição de um bacteriófago, ele só foi possível ser monitorado com o avanço das tecnologias. Então, só a partir da década de 40, com os avanços da microscopia, que o bacteriófago foi possível ser visto. Então, antes disso, ele era basicamente uma entidade. Eles sabiam que ele estava lá, ele funcionava, mas como a gente pode ver nessa imagem, essa é uma imagem de um bacteriófago, ele tem 160 nanômetros de altura. Vão ser 160 nanômetros de altura por 60 de largura. Então, dentro dessas novas tecnologias, a gente pode dizer que a gente tem uma nanotecnologia, só que biológica. Então, como que ele funciona? Então, naquela imagem que tinha a base de reconhecimento, seria basicamente esse ciclo que ele vai realizar ao longo do processo. Então, num primeiro momento, esse bacteriófago ele vai reconhecer essa bactéria que está no processo, ele vai ter esse contato, ele insere o seu material genético. Esse material genético ele vai ser reconhecido pela bactéria, vai criar diversas cópias, criar novos bacteriófagos, e aí sim ele estoura essa bactéria de dentro para fora. Com esse rompimento da bactéria, os bacteriófagos são liberados para o meio, e aí ele retorna esse ciclo até não ter mais bactéria no processo. Então, diferente de um processo químico, que ele vai ter um consumo desse produto químico, o bacteriófago ele vai aumentando de escala enquanto o processo enquanto esse ciclo ele se mantém. Então, não é novidade para ninguém que está aqui. Por que contaminação bacteriana no processo industrial é um problema? Então, obviamente, a gente está falando de um processo que é formado basicamente por açúcar e levedura para conversão de etanol, e toda bactéria que está lá, ela atrapalha o processo. Por quê? Porque ela consome, ela compete pelo substrato, reduzindo assim a eficiência fermentativa,
eles aumentam a necessidade de antibiótico com tratamento, né, algum biocida alternativo. Elas produzem metabólitos secundários que inibem performance, né, a formação de ácido acético, ácido lático. Além disso, também já foi discutido em outros pontos, tem a produção de biofilmes, e aí com isso a gente gera grandes perdas de produto, tempo e dinheiro para o processo industrial. Então, qual que é a vantagem, né, de utilizar essa tecnologia? Basicamente, o bacteriófago, né, o conjunto dos bacteriófagos, eles são naturais. Eles são micro-organismos que estão presentes. Os bacteriófagos é um dos micro-organismos mais distribuídos na natureza. Só para vocês terem uma ideia, a presença de bacteriófago, o ambiente que mais tem bacteriófago no mundo é na água do mar. Então, quando a gente fala em escala de bacteriófago, a gente está falando de 10 elevado a 32 bacteriófagos na água do mar. Vocês têm uma ideia do quanto bacteriófago é isso? Então, o bacteriófago está lá, ele é específico para a bactéria, ele não gera nenhum problema para outros micro-organismos, não causa nenhum problema para humanos, e aí por isso a gente trabalha de forma natural. Então, com isso a gente consegue trabalhar num processo de uma tecnologia verde, né, um processo green, e com um etanol orgânico, por exemplo. Ele não é agressivo para o processo, ele não ataca a levedura, como eu disse, ele é específico para as bactérias que estão contaminando o processo, e, logicamente, dessa forma eles não atacam o meio ambiente. A gente utiliza ele como contraposição a tratamentos químicos, que hoje acabam gerando problemas para o processo, problemas para a levedura, problemas de correntes processos, né, a depender de qual tratamento químico que a gente está falando. E por ser um bacteriófago, um micro-organismo que não tem metabolismo, ele não compete, ele não degrada por açúcar. Não compete, né, não degrada o açúcar, não compete com a levedura. E aí, por isso também, esse processo, com aquele mecanismo de explodir a bactéria, não gera o desenvolvimento de novas superbactérias. Então, o processo, esse tratamento, ele vai ficando mais fácil. Mesmo com uma sinergia com outros biocidas, isso facilita os demais tratamentos. Então, com isso, a gente tem uma fácil aplicação. Então, a gente tem volumes pequenos, depois eu mostro para vocês, e a gente tem ciclos, resultados no próprio ciclo fermentativo. E aí, decorrente também de não ter metabolismo, ele não tem metabólitos secundários. Então, aqui eu queria mostrar para vocês como que seria o funcionamento. Então, aqui a gente colocou um tubo com um conjunto de bactérias que a gente já prospectou. Então, dentro desse processo vamos dizer, dentro desse processo de avaliação das tecnologias, a gente criou um banco de bactérias contaminantes. Então, hoje a gente tem um banco de quase 400 bactérias contaminantes, da grande maioria das unidades produtivas da região Centro-Sul. Então, a gente fez um pool desse micro-organismo, colocou nos 2 tubos, sendo que no tubo da direita a gente aplicou o bacteriófago também. Então, aqui a gente está simulando uma contaminação de 10 a sexta. Vocês conseguem enxergar que ele é um tanto translúcido. 2 horas depois, quando a gente tem esse tratamento, vocês conseguem observar que esse meio ele fica um pouco mais turvo. Por quê? A bactéria começa a crescer e entra naquele mecanismo de ação. E quando a gente olha mais 2 horas depois, o tubo controle ele continua crescendo essa bactéria, e no tubo da direita ele começa a retornar à eliminação dessas bactérias. Que seria, ele infectou, dentro desse processo, ele infectou essas bactérias, ele se desenvolveu, e dentro desse meio período foi o tempo que ele precisou para romper essas bactérias, e aqui a gente consegue ver isso acontecendo. Então, nesse caso, no controle tem as bactérias envolvidas, aqui as bactérias começaram a se desenvolver e quebraram, e foram rompidas. Então, aqui eu tenho o mesmo, aquela imagem transformada num vídeo, em que a gente fez um time-lapse de 4 horas. Então, dentro desse, na direita, na esquerda, a gente tem um conjunto diferente de bactérias, utilizando um coquetel, né, um controle biológico, e aqui na direita, outro conjunto. Esse terceiro tubo é só para a gente ter um contraste de turbidez e a gente enxergar. Então, esse é um tubo que foi colocado somente a bactéria para crescer de um dia para o outro, para a gente enxergar essa diferença de turbidez.
Então, preste atenção no processo, como ele se desenvolve. Então, essas fotos elas foram tiradas a cada 5 minutos, durante um período de 4 horas. Então, as bactérias elas começam a se desenvolver, e quando a gente presta atenção no tubo do meio, ela começa a clarear e retornar à condição normal, a condição que estava no começo do processo. Então, o que muda com um tratamento desse? Esse tratamento, como vocês podem ver, ele não gera resíduo, ele não gera um floco, porque ele rompe a bactéria. Então, quando ele rompe a bactéria, a gente tem uma suspensão basicamente de proteína e carboidrato. Então, com isso, o processo ele fica mais limpo, ele fica mais fácil. E dentro desse caso, o bacteriófago ele só atua quando ele encontra essas bactérias, quando ele encontra as bactérias, vou pôr novamente o vídeo. E aí a gente pode atuar com o bacteriófago de forma preventiva ou de forma tratativa. E aí sim a gente tem aplicações diferentes, né? Então, estratégias diferentes de aplicação, volumes de aplicação diferentes. Então, a gente consegue chegar. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente chega a esse nível de turbidez, a gente está falando de um 10⁷ alta, que é a contagem que a gente tem, e quando a gente retorna e faz a contagem aqui, a gente está falando de retornar para 10⁴, 10⁵. Isso num coquetel otimizado, considerando um consórcio de bactérias que a gente já entende do processo, e a gente já tem um coquetel genérico feito com base desse banco de bactérias. Então, dentro desse processo, a gente avaliou a ideia, fez as avaliações no laboratório, partiu com as validações numa escala de planta piloto, junto com a equipe do pessoal do Senai Sertãozinho, vocês já devem conhecer, e depois fez as aplicações em escala industrial. Quando a gente olha a diferença entre tratar e não tratar, aqui a gente conseguiu mitigar 17% da perda de etanol quando comparado à condição contaminada. Então, nesse coquetel básico, utilizando esse banco de micro-organismos que a gente tem, esse coquetel especializado conseguiu gerar ganhos num processo, quando não tratado, de 17%. Então, dentro da escala industrial, aí sim, um coquetel que a gente fez com base em diversas unidades. A gente não é um coquetel especializado para cada unidade, obviamente. A gente sabe que cada unidade tem um tipo diferente de micro-organismo, uma contaminação diferenciada. Então, por isso, a gente tem um pouco de diferença. Mas vou compartilhar com vocês os resultados que a gente tem desse nosso coquetel hoje, a versão atual. Então, dentro dessas aplicações, a gente conseguiu observar redução de floculação em até 25% a mais do que o valor de referência. Referência nossa é sempre o processo industrial na condição que ela é conduzida na unidade. Então, se a usina usa monenzina, a gente compara esse processo frente à atuação da monenzina. Se tem uma aplicação de dióxido, a gente compara contra o dióxido, a gente compara contra um lúpulo, e assim a gente vai fazendo essas análises para ter esses valores comparativos. Quando a gente viu essa redução, obviamente, com a redução da floculação, eliminando bactéria, a gente não tem floculação bacteriana, e com isso, não tendo floco, a gente conseguiu verificar aumentos de desempenho de centrífuga. Então, trabalhando com levedura unicelular, o desempenho desse processo ele é melhorado. Então, a gente conseguiu chegar, comparativamente, aumentar o rendimento do processo da centrífuga em até 12%. Então, o creme estava saindo numa concentração de aproximadamente 80%, quando comparado com outra adorna que estava sendo aplicado com a morana. Outro resultado que a gente tem, que a gente enxergou nesses processos de aplicação, é o aumento da eficiência fermentativa. Em alguns casos, a gente enxergou aumento de até 1 grau GL no vinho bruto ao final da fermentação. Isso representou ganhos de até 12% quando a gente comparou com a monenzina e ganhos médios de até 5% quando a gente compara com a aplicação contínua de lúpulo. E aí, quando a gente faz esse monitoramento por HPLC, a gente conseguiu detectar que há sim uma redução na produção de ácido, e ácido acético e ácido lático, decorrente da redução da contaminação bacteriana. Então, dentro
dessa tecnologia, desse micro-organismo, a gente tem um potencial de aplicação industrial que vai com a personalização de unidade para unidade. Então, como a gente que produz, a gente consegue formular e adaptar para cada unidade, para a gente conseguir sempre extrair o máximo desse processo. E a gente pode também fazer essa adaptação e formulação com as variações que tem ao longo da safra. Então, a gente tem essa possibilidade. Como o bacteriófago ele é específico para a bactéria, eu consigo tratar algumas bactérias e outras não. Coisa que não é possível trabalhando com tratamento químico. Então, a gente tem a possibilidade de tratar e proteger a fermentação bacteriana. Então, a produção de biogás, por exemplo, a gente consegue atuar, coisa que a gente não tem flexibilidade com o tratamento com produto químico. Então, a gente conseguiu verificar, né, casos de ganhos de até 1 grau GL no vinho final, né? Redução de consumo de ácido, é quando a gente fala redução de consumo de ácido sulfúrico mesmo, para dependência de desfloculação do processo. Além de tudo, não como ela é biológica, a gente permite a venda de levedura seca e tem uma produção de um etanol orgânico, que tem um valor mais agregado. E agora eu vou convidar o Vitor para compartilhar com a gente, porque é um grande parceiro nosso. Acho que, vamos dizer assim, o principal parceiro da Bioprocess no desenvolvimento. Então, a gente usou da experiência da São Martinho, da experiência do Vitor, para a gente conseguir entender e melhorar esses processos, tanto de aplicação, desempenho, e ele consegue compartilhar um pouco melhor o que seria essa experiência da aplicação do produto no processo. Vitor, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer ao Marcelo pelo convite, né? Parabenizar pela excelente apresentação até o momento. E confesso que estou um pouco preocupado, que eu preciso manter o nível aqui, né, da apresentação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gregório. Eu integro o time de engenharia corporativo da São Martinho. Inclusive tem um pessoal do time aí também prestigiando, né? O Fernando, o Felipe Ferracin, que apresentou ontem, a Cecília. E prazer estar com vocês aqui hoje. Eu que já tive muitas vezes desse lado aí como participante, fico muito contente de poder estar aqui agora contribuindo também, palestrando no evento, né? A gente teve um primeiro contato, né, com o pessoal da Bioprocess, foi em outubro de 2022, né? Nós estivemos lá no Senai Sertãozinho, por dois motivos. Primeiro, para conhecer a estrutura lá, né, conhecer o local e o serviço que o Senai presta, e também para a gente conversar sobre esse projeto que estava em desenvolvimento na época, lá no Senai, na escala piloto, né? Então, foi um encontro muito interessante, onde a gente pôde conhecer a tecnologia, né, dos bacteriófagos. E prontamente a gente se interessou, né, de cara, porque é um negócio realmente muito interessante, né? Para a gente que lidar no dia a dia com esse problema da contaminação bacteriana na fermentação, saltou os olhos, né, ver essa nova possibilidade, né, e poder conhecer mais a fundo. Quem aqui trabalha com fermentação? Só para a gente ter uma noção aí, né? Levanta o braço aí, por favor. Tem bastante gente. Então, a gente sabe do desafio que é, né? São poucas alternativas, né, que a gente tem para controle de contaminação. Obviamente, fazer uma boa limpeza, fazer um bom trabalho preventivo é essencial, mas a gente tem que lançar a mão em alguns momentos de alguns agentes de controle de contaminação, né? E tem poucas possibilidades. A gente conhece aí bem os antibióticos, né, as moléculas sintéticas, dióxido de cloro, extrato de lúpulo. Para quem seca a levedura, então, as possibilidades são menores ainda, né? Então, uma nova possibilidade, uma solução inteligente, obviamente, trouxe o interesse da São Martinho. E falando um pouquinho da parceria, né, que nós estabelecemos, a São Martinho ela tem um programa de incentivo à inovação aberta. Ela aposta muito em inovação aberta, né? Então, parcerias com startups, com universidades, com centros de pesquisa, né?
no qual a gente estabelece ali um portfólio de projetos de médio a alto TRL, né? No qual a empresa aporta realmente recursos, né, para poder alavancar esses projetos e poder fazer parte desse desenvolvimento, né? A gente entende que essa proximidade da indústria com as instituições que fazem pesquisa, ela é fundamental para que a gente traga isso para dentro da indústria e torne esse processo, né, de interação e aceleração do desenvolvimento mais rápido, né, que a gente possa também aproveitar desse novo desenvolvimento, né? Então foi um exemplo, né? Essa parceria com a Bioprocess, ela foi contemplada dentro desse portfólio de projetos e a gente conseguiu aí contribuir, né? A gente, saindo desse encontro no Senai, né, definimos onde seria feito esse trabalho, né? A gente definiu ali qual unidade seria contemplada. A unidade escolhida foi a Iracema, né, nossa unidade lá em Iracemápolis. E não foi à toa, né, pela proximidade da unidade com a sede da Bioprocess, que é ali em Campinas, né? E também porque é a unidade mais antiga nossa, é uma unidade que, em função de ser uma unidade bastante antiga e sofrer bastante com a questão do controle de contaminação, né? A gente entendeu que ali seria um bom laboratório para poder fazer esse desenvolvimento. E de lá para cá, foram feitos muitos trabalhos, né? A fermentação ali, o cenário industrial ali, ele funcionou como um laboratório em grande escala, né? O Marcelo mostrou um slide aí que o grande desafio era o escalonamento, então a gente trabalhou muito forte nisso. Esse trabalho ele foi desenvolvido em paralelo com outro projeto, que é o do Software Sensor, né? Eu espero voltar aqui numa próxima oportunidade para falar também desse projeto, que é bastante interessante. E a gente começou devagar, né? Testando os bacteriófagos, não o coquetel específico, né? Começando com um de largo espectro, né? Em uma dorna, e coletando dados, coletando informações. E aí a gente sentiu confiança, né? Vendo que os resultados estavam correspondendo à expectativa e a gente estava colhendo bons resultados, a gente partiu aí para um teste que pegava a fermentação toda, né? E a gente vai mostrar no próximo slide um resumo desses resultados. Aqui nesse slide a gente apresenta os principais resultados dessa aplicação que envolveu aí todo o processo. A gente interrompeu, né, por um período a aplicação do agente de controle de contaminação que estava sendo aplicado até naquele momento, né? A unidade de Iracema, ela trabalha muito com extrato de lúpulo, né? A gente interrompeu por um período, então teve um período de controle, né, um período sem aplicação dos bacteriófagos, depois um período com aplicação e novamente depois um período sem aplicação, né? E fizemos uma avaliação dos resultados seguindo esse protocolo. A gente pode observar aqui resultados bastante expressivos, né? Olhando para bastonetes por ml, aqui, uma análise bastante rotineira que nós empregamos lá no controle do processo. Uma redução bastante expressiva aqui de 10⁷ baixa para 10⁶ de média para baixa. Praticamente uma potência de redução. O que para nós assim, foi uma surpresa bastante positiva, porque a gente sabe que não é fácil trabalhar com níveis de contaminação aí da ordem de 10⁶ baixa. A gente tem que fazer um esforço muito grande, né? Empregar bastante agência de controle para poder manter isso. Nós, no grupo, temos uma meta de trabalhar com 10⁶ média na contaminação da fermentação. Então, para um primeiro resultado, foi bastante positivo. Com relação à viabilidade celular, também a gente viu um benefício, né?
o incremento aqui na viabilidade celular, saindo de 65 aproximadamente, para pouco acima aí de 70%, né? O brotamento praticamente ficou estável. A viabilidade do broto, a exemplo da viabilidade da célula-mãe, também aumentou. E um outro aspecto bastante positivo, né, a gente observou com relação ao controle de floculação. Floculação é um problema sério, né, a unidade sofre bastante com isso, em determinados momentos da safra, essa floculação ela oscila e a gente tem muita dificuldade para manter o trabalho nas centrífugas, né? Então, ver essa redução de floculação na levedura também foi uma coisa muito positiva e que a gente viu com bons olhos, né? Obviamente, são resultados muito promissores, né? Eu tenho brigado com o Marcelo, brigado no bom sentido, né? Porque a gente precisa testar mais, precisa explorar mais, né? A gente tem um pouco de restrição ainda com relação a volumes, né, Marcelo? Mas sei que tem um trabalho árduo aí para tentar aumentar os volumes de produto para a gente ampliar os testes. Então, a gente, fazendo uma análise crítica, né, a gente sabe que o produto, ele precisa, para ser validado de fato, a gente precisa explorar novos testes com diferentes condições. A gente sabe que cada safra é uma safra, mesmo dentro de uma mesma safra, a gente vê diferentes condições na fermentação, muita oscilação em qualidade de matéria-prima, condições de mix, tudo isso interfere bastante na fermentação, em toda essa microbiota que ali habita, né? Então, o nosso entendimento é que são resultados muito bons, né? Promissores, mas que a gente precisa explorar mais para poder, de fato, desafiar mais o produto para consolidar ele como uma solução disponível para o mercado, né? O Marcelo, ele tinha me convidado para dar uma percepção, né, com um olhar de indústria, né? Então essa é a minha visão, né, que são resultados muito bons, mas que a gente precisa explorar mais para que de fato isso se consolide como uma solução disponível aí para todos no mercado, né? Minha participação aqui era bastante rápida, né? Eu espero ter contribuído aí com o evento e agradecer, né, a participação novamente, tá bom? Obrigado. Vitor, muito obrigado. Você, o Marcelo. Até cometi aqui um gafe aqui, o moderador, não apresentei o Vitor Gregório, né, que vinha apresentar um case da São Martinho, junto com o Marcelo. Me perdoe. Muito bom. Vamos abrir aqui para as perguntas, né? Bom, não menos, nosso digníssimo Jaime. No próximo evento vou ter que negociar com o Salib quanto que eu vou pagar para poder fazer a pergunta, né? Mas legal, eu queria fazer um comentário, talvez o Marcelo saiba, que o início desse projeto começou lá no CTC, na Copersucar, né? Na época a gente tinha contratado o Daniel Atala, e nessa época, os mais antigos, talvez o Vitor lembre, a gente tinha na produção de cana um projeto muito bem sucedido, chamava Controle Biológico de Pragas. E o CTC Copersucar era uma referência. Muitas usinas tinham laboratórios de produção de moscas, de vespas, eu digo era porque hoje isso foi um pouco substituído pela cana transgênica. Então, nessa época, eu comecei um projeto chamado Controle Biológico de Infecção na Fermentação, Controle Biológico da Fermentação. E nessa época eu contratei o Daniel Atala também para esse projeto. Nós também fizemos uma planta piloto lá no CTC e a planta piloto do sistema de fermentação a vácuo do Daniel, que ele ganhou prêmios de jovens cientistas por causa disso. Bem, nós fizemos o projeto, procuramos bacteriófago em tudo que é lugar, no esgoto lá do CTC, na vinhaça, no esgoto, no solo agrícola, né? E não tivemos sucesso.
mas conseguimos isolar um bacteriófago de uma bactéria, uma Lactobacillus fermentum, que a gente arrancou o antibiótico de dentro do genoma da bactéria. Então, a minha contribuição é bem simples, eu já falei com o Vitor. Na verdade, como ainda existe bactéria e existe bacteriófago, significa que eles estão numa luta constante e nenhum dos dois está ganhando a guerra. Quer dizer, a cada ataque de bacteriófago corresponde a um sistema de proteção da bactéria e depois vai levar a uma mutação desse bacteriófago e esse é uma guerra contínua. Então, na época, a gente, infelizmente, perdeu aquele bacteriófago único que a gente tinha e não continuamos o projeto. Mas estava falando com o Vitor que uma consequência desse projeto, que nós chegamos a testar, foi o uso das enzimas que os bacteriófagos usam para liberar o material para fora. Essas enzimas são extremamente efetivas, são lisozimas ou enzimas líticas. O genoma do bacteriófago ele é pequenininho e lá nesse genoma, alguns inclusive nem têm DNA, tem RNA, e lá existe essa informação de produção dessa enzima. Elas são produzidas muito rapidamente e são efetivas porque liberam milhões de fagos. Então, existe um potencial grande. Essas bactérias já estão sendo utilizadas, essas enzimas já estão sendo utilizadas farmacêutica, né? Por exemplo, problema de infecção hospitalar. Quase que 90% da infecção hospitalar são biofilmes. E essas enzimas são extremamente eficientes para eliminar esses biofilmes. Então, é isso. Eu só queria dizer, ainda bem que Marcelo continuou, acho que o Danielzinho está nos Estados Unidos hoje, né? E ele ainda é meu amigo, eu acho. Então, esse aqui é uma grande novidade, tem um potencial grande, mas tem todos esses desafios. O desafio que eu também citei para o Vitor, por exemplo, do final da virginiamicina, como um fantástico antibiótico, né? Quer dizer, quando ele foi lançado, a gente tinha MIC, concentração mínima inibitória de 0,2, 0,3 ppm. Em um ano, ela deixou de ser eficiente. O Camoran, né, Glauco, continua eficiente. Então, essa questão dos bacteriófagos como agentes de desinfecção tem que considerar essa dinâmica aí. Muito bom, muito boa apresentação. Obrigado aí para vocês deixarem eu continuar a falar. Vou passar para o Marcelo aqui. Jaime, obrigado pelos comentários. Sim, só para explicar um pouco o nosso racional. Todos os bacteriófagos que a gente utiliza, eles têm aquele mecanismo de ação. Então, algumas estratégias de outros bacteriófagos, são bacteriófagos que eles se incorporam no processo, aí sim a gente tem alguns mecanismos de proteção, e nesse caso eles são selecionados para isso não ter essa necessidade. Outra coisa que a gente faz é trabalhar com o coquetel, exatamente para isso. Então, como ele rompe a bactéria, nesse caso a gente não tem esse problema, e se a bactéria tiver alguma modificação que aquela base deixa de reconhecer, eu tenho um outro conjunto. Então, a gente sempre trabalha com o coquetel. A ideia é que a gente não detém. É que, como você falou, a guerra ela é contínua. Então, o que a gente faz é colocar o bacteriófago certo, no lugar certo e no momento certo. Então, a gente estuda muito bem esse processo para conseguir enxergar o quanto do bacteriófago precisa estar naquele processo para ele atuar dentro daquele momento. Então, o coquetel que a gente trabalha, a gente viu ali que em condições ótimas ele elimina a bactéria em 4 horas. Eu não posso falar que eu vou eliminar em 30, porque o processo dura 10. Então, é estudar essas formas. E aí, quando você falou da dificuldade de bacteriófago, é basicamente isso. Foi o que mudou, são as tecnologias que a gente tem hoje, a expertise da Bioprocess. Se a gente olhar mundialmente, se eu não me engano, a gente tem 4 bacteriófagos disponíveis, né, comerciais, para trabalhar. Hoje a gente tem um banco com mais de 50.
Então, acho que é ali que a gente consegue fazer essas personalizações de unidade para unidade. Muito bom, Marcelo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Glauco, vai passar para você. E acho que só está também dando um esclarecimento para o público aqui que venha querer fazer esse estudo com vocês. A Atmos também, a gente conversou na época com o Marcelo, estamos fazendo esse estudo também com o bacteriófago na unidade do CP, que é a planta piloto nossa. A gente só foi um pouco mais lento, né, nesse trabalho, até porque a gente tinha algumas perguntas que a gente fazia a Bioprocess, né, tanto o Daniel como o Marcelo, com relação a certificações ambientais. Então a gente é certificado pela Bom Sucro, então a gente tem que ter o cuidado, e aí depois disso a gente conseguiu, né, atenuar, porque você tem que, no uso que você faz do insumo, você tem que ter lá o certificado, que ele está, né, como o FDA, que você não tem nenhum impacto de usar um produto que... Até porque a gente... Isso é uma pergunta que o Glauco também vai fazer aqui para você, dando um spoiler já, com relação, né? A gente trata ele como um vírus, né? Como um agente ali biológico, e isso traz uma certa cuidado na aplicação, tal, porque você vai colocar isso na mão da operação, né? Depois desses eventos aí da Covid-19, vírus, tal, se você vai falar isso com o operador, você tem que fazer uma boa desdobramento dessa informação, porque todo mundo tem informação, ninguém quer ficar exposto. Então a gente tratou muito bem isso, resolvemos esse assunto com a Bioprocess e estamos fazendo esse teste também na unidade do CP. Então acho que era mais para trazer esse entendimento. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Eu já passo para o Glauco. Glauco, vamos lá. É uma disputa. Marcelo, parabéns, Vitor, pela apresentação. Realmente, a fagocitose ela não é nova, né? Então, eu lembro que teve numa reunião na UFMTech, acho que tem um pessoal da UFMTech aí, onde eles apresentaram alguns trabalhos. A minha pergunta para onde ele vai? Ele tá na fermentação, aí eu vou centrifugar essa dona. Para onde que ele vai? Ele é termoestável? Se ele for para a planta de biogás, o que ele vai fazer com as bactérias que estão lá na planta de biogás? Vocês fizeram algum estudo? Não, isso é apenas para evolução. O que é, Jair? Isso é apenas para evolução, né? Porque, como são estudos, entendeu? Mas é uma inovação. Bom, o Jaime até brincou aqui comigo, falou, essa é fácil, né? Uma coisa que a gente trabalha é sempre focar nas bactérias que elas são contaminantes, que elas majoritariamente afetam o processo. Eu nunca vou querer zerar a contaminação, sei que isso é utópico. Se eu usar uma dose cavalar de outro antibiótico generalista, você não chega em contaminação a zero, né? Então a gente sempre atua para atacar aquelas bactérias que são majoritárias no processo. Essas bactérias são majoritárias no processo, elas não estão presentes no biogás. Já começa por ali. Então, o coquetel de bacteriófago ele é específico para quem é contaminante da fermentação. E não são as bactérias que atuam no biogás. Então, elas, por especificidade, elas já não afetam o biogás. Quando a gente trabalha também com esse processo, a partir a gente aplica na fermentação, por ele ser leve, ele vai na fase, vamos dizer assim, na fase líquida, não no creme. Então ele retorna um pouco, porque o creme ele tem 20%, 30% de líquido. Então ele pode retornar, não na mesma quantidade que ele entrou, obviamente. Mas ele vai junto no caminho do vinho. Então ele vai passar, vai sair dali e vai para a destilaria. Na destilaria, a gente está falando de temperaturas elevadíssimas. Eu estou falando de um produto que é biológico. Então qualquer biológico que você entrar dali em diante, sua carga vai reduzir drasticamente. Então, a carga que a gente tem na fermentação, ela vai chegar nula para qualquer processo que você aplicar depois. Então, quando você usar num processo de biogás, que é uma reutilização de uma etapa do que sai da destilaria, ele já está com uma temperatura que ele já inativou os bacteriófagos presentes. E se ele estiver presente, ele não vai gerar nenhum dano para a produção de biogás. Não. Por ser biológico, qualquer condição drástica para diferentes micro-organismos, que seja para levedura, para bactéria, para um ser humano, né,
pHs extremos, temperaturas extremas, ela não favorece nenhuma vida. Não, 110 graus é pensando em um micro-organismo, né? Ou pensando em qualquer coisa, proteína e carboidrato. Quando a gente ultrapassa 50 graus, a gente já está falando de desnaturar. Então, é a mesma condição de resposta humana. Quando a gente tem uma infecção, 42 graus é o suficiente, a febre de 42 graus é o suficiente para matar o seu organismo e matar os micro-organismos que estão te infeccionando. Qualquer temperatura acima disso, a gente já começa a tornar qualquer processo inviável, exceto termófilos, né? Então... Muito bom, Marcelo. Acho que só mais uma pergunta é com relação também quem faz secagem de levedura, né? A gente lembra disso acho que em 2010 teve aquele boom, né? Com a necessidade da gente partir para os antibióticos naturais. Acho que ele vem um pouco nessa pegada, mas sempre tem a preocupação também com as certificações, com tudo isso. Então, acho que isso aí também está sendo visto. Se o Vitor quiser contribuir com isso também. Não sei se a Iracema seca a levedura, então, mas isso também está em estudo com vocês, gente. Sem dúvida, essa foi sim uma preocupação, né? A questão da regulamentação, né? E toda a parte documental, porque também, né? Nós temos também Bonsupro nas 4 unidades e 3 delas secam, né? A Iracema em específico não seca, mas ela envia o excedente de creme para as unidades que secam, então há sim essa preocupação. E com certeza, né? Foi feito um trabalho prévio para certificar-se de que toda a parte documental e regulatória foi atendida para que isso fosse adiante, né, num teste numa escala maior. Muito bom entendimento e esclarecimento a todos aqui. Alguma pergunta? Vamos aqui a doutora Andressa. Obrigada, Cristiano. Bom dia a todos. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Realmente é uma inovação, isso... apesar de não ser tão novo, né, Jaime? Mas para o setor nosso... Então, empatou, né? É uma inovação, então é um conceito que tudo que é novo, acho que dá um pouco de medo, né? O que o Cristiano falou com relação à levedura, para nós é um grande problema, essa questão do residual, né, da monenzina, do camorã. E aí fica a minha pergunta, né? Nessa situação, o micro-organismo, se uma bactéria que tem uma estrutura... na escala de evolução, até um pouco mais evoluída do que esses bacteriófagos, que se ela se adapta, se ela passa, esse bacteriófago também não poderia se adaptar. E o fato dele ir para a natureza, tanto na agrícola, porque a gente sabe que mesmo com a destilação, com altas temperaturas, tem leveduras e bactérias que passam ali também. Isso vai afetar toda a sistemática lá na lavoura, ou ele pode passar na levedura seca também, e aí você imagina isso, se ele controla essas bactérias que estão na fermentação, muitas delas estão dentro do rumen de bovino, por exemplo. Então, isso poderia ser um problema. Então, acredito que vocês também estão estudando isso. E gostaria de fazer um comentário com relação ao posicionamento. Por exemplo, quando a gente fala no controle de contaminação, a gente está falando com seres altamente evoluídos. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com intenção, né? É intencionalidade, a gente sabe que a gente está dosando, a gente fala de... ativos, né? A gente falou aqui de monenzina, falou também de virginamicina, também tem penicilina, tem diferentes ativos. Então, é o posicionamento, é como a gente faz a aplicação desses produtos, a gente vai ter resultados positivos, nulos ou negativos, né? Quando a gente fala de virginamicina, a gente não pode, por exemplo, fazer uma aplicação dele tão constante em função do princípio ativo, é um bacteriostático. A gente está dando uma condição para a bactéria criar mecanismos de defesa, né? Então, ele já não funciona na mesma dosagem, mas ele ainda funciona se a gente souber o momento certo, com as bactérias certas, onde aplicar. Quando a gente fala de monenzina, a gente tem talvez uma situação um pouco mais fácil, porque ele não dá chance para a bactéria entender o que está acontecendo. Pelos furos que ele causa, ele age de fora para dentro. Por isso que a monenzina, o camorã, ainda é referência no mercado, né? Quase 30 anos. Então, eu gostaria de fazer só essa ponderação. Acredito que isso seria uma solução muito interessante, e aí só o tempo agora que a gente precisa para estudar, né, e entender realmente o impacto disso no processo. Mais uma vez, parabéns, Vitor. Obrigada. Nós estamos terminando aqui, pessoal.
Juro que vou ser rápido, então. É só quando a gente fala, só para a gente ter termos, né, para não gerar confusão. Quando a gente fala em evoluído ou não evoluído, a gente não pode usar esse termo biologicamente falando, tá? A gente fala de complexidade. Então, se a bactéria está aqui e está presente ao mesmo tempo que a gente não pode dizer que ela está mais evoluída. Ela está adaptada dentro das suas limitações e assim mesmo os bacteriófagos. Então, as bactérias, sim, elas têm uma complexidade maior. O que muda é que aí favorece os bacteriófagos. As bactérias, elas têm ciclos de vida longo, assim, né? Se a gente pensar num humano, a gente está falando de 80 anos para a gente conseguir começar a mudar de 20 a cada 30 anos para gerar filho, né? Uma geração, uma próxima geração. Quando a gente fala em bactérias, a gente fala de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depende de qual micro-organismo. A partir do momento que elas começam a se desenvolver, o bacteriófago está lá e ele vai estar presente. Então, ele tem isso, não tem tempo suficiente disso acontecer. A evolução, ele tem modificação. Então, assim, ele vai ter alterações no processo? Assim como qualquer levedura. Se eu perguntar para vocês quanta levedura tem no processo que muda, então, tem mudanças na composição da levedura? Sim. Continua sendo a mesma levedura? Sim. Então, as mudanças que ocorrem não têm alterações. Então, assim, ela vai mutar para atuar em outros micro-organismos, atuar e atacar um humano, a parte de gado? Não, isso é impossível de acontecer. Modificações acontecem. O que vai acontecer é ela deixar de talvez ser tão eficiente, aquela linhagem, mas como a gente coloca várias e uma linhagem vira dezenas, centenas, então a gente tem sempre uma linhagem, né, ou você vai ter sempre uma estirpe que ela vai ser eficiente para essa descontaminação. Então, nesse caso, não tem problema. E quando você fala de variações, de novo, a mesma condição que eu estava comentando com o pessoal. Tem casos, até o Jaime levou, de usar enzimas. Quando a gente fala de enzimas é até pior, porque a gente está falando da parte generalista do bacteriófago. Eu estou colocando uma camada de proteção, que é o reconhecimento daquela base do bacteriófago na parede da bactéria. Então, esse ponto de reconhecimento, ele é extremamente assim, essencial para dar essa especificidade. Então, quando a gente fala de chegar até ambiente, isso não tem risco de atuar em gado, muito menos tem risco de chegar num biogás. Imagina chegar num processo na parte ambiental, até porque a gente está falando de micro-organismos bastante diferentes. Só usando uma analogia, eu consigo, com o bacteriófago, vou usar o exemplo do Yakult, que é uma fermentação de um lactobacilo Casei Shirota. Eu consigo trabalhar e atuar em outros lactobacilos que não no Casei Shirota, coisa que eu não consigo com nenhum outro antibiótico. Então, é isso que a gente está propondo. Então, quando a gente estuda, até no caso de um biogás, alguma coisa, é atuar com uma seleção distinta daquela que está presente, protegendo aquilo que está no ambiente. Então, ela tem essa segurança, não tem problema. E aí, frente certificações, obviamente, se alguém pedir para mim todas as certificações, eu dependo das certificadoras, né? Então, isso é um processo. Todos os requisitos que são pedidos, a gente já tem, já apresentou. Passei por Sabatina, vamos dizer assim, passei por Sabatina na São Martinho, passei por Sabatina na Atmos, né? Então, cada um vai ter diversas perguntas. E a gente sempre tem garantia e tem segurança disso. Se vocês precisarem de qualquer informação, dado técnico, a gente consegue gerar e mostrar para vocês. Bom, pessoal, acho que só agradecendo aqui o Marcelo, ao Vitor Gregório aí pela grande aula aí de bacteriófago. Acho que todo mundo sai daqui já entendendo um pouco desse movimento e acho que é isso daí. O grande movimento é a gente conseguir passar, né, uma mensagem bacana e temos que evoluir. Então, aqui um mimo da UDOP aqui para vocês, aí o Carlos também quero passar esse mimo aqui no painel, tá? E agradecendo aí essa tá encerrada. Carlão.